Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril de 2025 e a gente vai fazer um rastreio, um panorama sobre o mercado americano para que você possa entender quais podem ser as boas oportunidades de investimento para essa semana. Para o estudo dos gráficos, eu tenho aqui a plataforma da Xstation, que é de propriedade da corretora XTB, parceira aqui do canal. Se caso você tiver interesse, eu vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você poder abrir uma conta demo gratuita. Primeiro que a gente deve observar para essa semana é o dólar frente ao real. O dólar está barato quando a gente pega um horizonte de longo prazo. Estou aqui no gráfico semanal do ativo e a gente consegue entender que nós tivemos a máxima do dólar no final do ano passado na casa de 6,30 e de lá para cá o dólar fez uma primeira perna de baixa, uma segunda perna de baixa. Nesse momento o dólar vem para uma desvalorização de 9%, mas ele chega para testar uma região interessante de suporte que pode despertar o interesse dos compradores. A gente vê que no começo de 2025, por 3 vezes o dólar perto dessa região de 5,70 despertou o interesse dos compradores e o movimento pode voltar a acontecer. Essa região aqui um pouco mais para baixo também, do dólar perto de 5,40, também é uma região interessante de suporte que despertou o interesse dos compradores de meados de 2024 para cá. Então fica a ressalva que o dólar, pelo menos graficamente, e a gente tendo como horizonte de tempo os últimos meses, o dólar nesse patamar entre 5,70 até 5,40 pode estar barato, pode despertar o interesse dos compradores. Aqui, então, a gente entende que pode ser uma janela de alocação para você, não somente para você que vai viajar para o exterior, que tem procurado dólar, tem procurado fazer o câmbio nos melhores preços, mas também para você que investe nos mercados internacionais, vale muito a pena você ficar de olho na oscilação do câmbio, porque nesses momentos que o dólar está barato, os seus reais valem mais dólares na conversão e pode ser uma janela de oportunidade para você fazer o câmbio, para você depositar na sua conta de investimentos lá fora. Outro ativo que merece atenção nessa semana é o mercado de criptomoedas, especialmente o mercado de Bitcoin. Aqui na plataforma da Xstation a gente tem esse ETF bastante interessante, que é o VT0P. É um ETF que traz uma cesta das principais criptomoedas globais. Pode negociar, você pode montar essas posições através de uma cota do ETF, como se fosse um ETF parecido de índice que você já conhece, ou mesmo a gente considerando essa cota como se fosse o preço de uma ação. E através desse ETF você pode fazer o buy and hold, você pode montar suas posições de longo prazo, comprando e segurando, pensando em surfar uma valorização, sem o vencimento do contrato, sem a rolagem do swap contra a sua posição e também sem a temida alavancagem para você que está começando aí na bolsa. Importante você operar no mercado à vista para que você diminua o risco até que você ganhe experiência operacional. Aqui ao lado do ticker do ativo a gente tem esse logo que é um I, que ele traz informações do instrumento. É uma ferramenta bastante interessante para que você já possa entender sobre a classe de ativos, sobre um resumo, sobre qual seria aquele nicho de mercado que você gostaria de fazer a sua alocação. No gráfico semanal, a gente entende que no final do ano passado nós tivemos as criptomoedas fazendo as máximas, principalmente o Bitcoin. Se você se lembra, no final de 2024 nós tivemos a corrida eleitoral, as eleições, e ali um pouco antes das eleições americanas, o Trump dando um parecer que ele seria pró ao mercado de criptomoedas, e nós tivemos aí com a eleição do Trump no final do ano passado, esses ativos eles se valorizaram bastante. Nós tivemos essa região aqui que ela se desenvolveu ao longo de 2024 de 5,47, foi aonde nós tivemos essa forte perna de alta. Porém,
Do começo do ano para cá, principalmente com bastante turbulência no mercado, essa questão da guerra comercial, imposição de tarifas, o mercado de criptomoedas, que é um mercado um pouco mais volátil, que é um mercado um pouco mais arriscado, sofreu bastante. Nós tivemos aí uma correção, uma queda de 54% até o começo desse mês, mas olha que interessante a movimentação que nós tivemos quando as criptos chegaram, principalmente o Bitcoin, para essa região de suporte. Nós tivemos uma forte entrada dos compradores nesse nível. Se a gente desenhar apenas um candle de compra, juntando a posição, a movimentação do mercado, a oscilação das últimas 3 semanas, a gente entende que pode ter havido uma forte entrada dos compradores. E desse ponto até um eventual teste da última máxima que nós tivemos, nós temos uma janela, nós temos um intervalo de valorização de criptos potencial aí de quase 70%. Então vale muito a pena você começar a semana com os seus olhos aí voltados para o mercado de criptos, principalmente o Bitcoin, que é a moeda que pelo menos eu mais acompanho, porque pode ser uma janela de oportunidade, uma janela de alocação de você colocar um pouco de cripto na sua carteira, sem exageros, mas é um mercado que vem se valorizando bastante nos últimos anos e pode continuar se valorizando, surgindo essa oportunidade das criptos baratas. E por fim, para a gente fechar a aula dessa semana, nós tivemos uma recomendação muito interessante dos ADRs do Bradesco, aqui no dia 3 de março de 2025, a nossa call de entrada em $2,01, o papel hoje na casa aí de 2,40, com uma valorização de praticamente 18%. Investir em ADRs pode ser uma boa oportunidade, porque você pode investir nas melhores companhias do Brasil, nas empresas que você já conhece, mas a sua alocação nessas empresas é em dólares no exterior, para que você tenha um ganho de capital e também dividendos em dólares, podendo ganhar com o câmbio, além de proteger o seu patrimônio no exterior. Só recapitulando como que foi a nossa entrada, você que já faz parte do grupo da mentoria, você que já vem acompanhando o canal aqui há mais tempo, nós tivemos o Bradesco fazendo um topo interessante em agosto de 2024, na casa de 2,94. De lá para cá o papel tinha derretido e a gente gosta desse movimento. A gente que gosta de investir em ações no longo prazo, a gente sempre fica de olho em ações de boas empresas para eventualmente comprar essas companhias quando elas podem estar mais baratas. Até dezembro, até o final do ano passado, uma desvalorização de quase 40%, mas olha que interessante a movimentação que nós tivemos nessa região de mínimas na época de 1,84. O mercado bateu ali por 5 semanas seguidas sem perder a mínima. Nós tivemos aqui uma primeira perna de alta, uma correção. Aqui nós tivemos um engolfo de alta, que foi onde a gente fez a call, onde a gente fez a recomendação, que já era um fundo mais alto que o fundo anterior. E de lá para cá, as ações do Bradesco elas chegaram a fazer um topo mais alto, executando aqui um pivô de alta. Depois nós tivemos essa correção, de novo, um forte martelo, uma forte entrada dos compradores. A gente entende que o mercado ele já vem trabalhando, ele pode ter invertido a tendência, trabalhando com fundos e topos cada vez mais altos. E na semana passada nós tivemos mais um pivô de alta, o mercado conseguindo romper a máxima desse último topo em 2,34, fechando acima dele. E a gente traça agora para o médio prazo um horizonte de valorização potencial de mais 24%, pelo menos para as ações do Bradesco poderem vir testar esse topo que nós tivemos lá em agosto na casa de 2,94. Então, operação andando muito bem aí na nossa carteira, com chances de subir ainda mais, haja visto o fechamento que nós tivemos na semana anterior. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem muita aula bacana para você ficar craque nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. E eu deixo o convite para você. Está no ar, está a promoção da nossa mentoria Bolsa Fácil. Você que tem interesse em aprender mais sobre o mercado de ações, vou deixar para você o link aqui na descrição desse vídeo. Basta você fazer o seu cadastro, abrir a sua conta, fazer o seu primeiro depósito, que você vai ganhar o meu curso online Bolsa Fácil,
acesso vitalício, esse curso disponibilizado pelo Hotmart, que eu já venho trabalhando nele há vários anos. Você vai aprender de uma forma organizada, simples, fácil de entender, como que você começa na bolsa, como que você abre a sua conta, qual capital investir em ações, como que funciona a análise fundamental, análise gráfica, como fazer a sua gestão de risco, operações comentadas e muito mais. Toda a teoria, tudo que você precisa saber. Além disso, você vai fazer parte do meu grupo VIP para o recebimento de aulas exclusivas diretamente no seu WhatsApp e, além disso, você vai ter acesso à nossa planilha mágica, essa nossa planilha inteligente da mentoria, com dados econômicos do Brasil e dos Estados Unidos, e o nosso radar de ações. Você vai ter acesso, você vai ver o que eu vejo na bolsa, as companhias que a gente está de olho para poder investir, com os principais dados fundamentais, um radar completo para ajudar na sua tomada de decisão. Então, se você quer começar com o pé direito na bolsa, se você quer aprofundar os seus estudos, faça parte da mentoria, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Por essa semana é só, pessoal. Grande abraço para vocês, bons investimentos e até o nosso próximo encontro.